As expansões de domínio são um dos conceitos mais únicos e incríveis de Jujutsu Kaisen, e durante a obra tivemos várias delas, cada uma única do seu jeito, mas há algumas delas que se destacam, algumas que quando são usadas, dependendo do usuário e de contra quem ele esteja a lutar, pode muito bem ser game over. Então aqui estão as 10 melhores expansões de Jujutsu Kaisen, segundo a minha opinião, é claro. Se você discorda, deixe o seu top 10 nos comentários. 10º, Kinji Hakari, com o Jogo da Morte Ocioso, e Naoya Zenin, com o Palácio da Lua da Célula do Tempo. A expansão do Hakari nem precisa de muita apresentação, porque nós já vimos no mangá que é extremamente gigante e eu não estou com vontade de explicar aquela bizarrice. Então, simplificando, o Hakari faz o jackpot, ganha energia infinita, e graças à sua habilidade de conseguir usar a energia reversa e ter energia infinita, ele consegue simplesmente ficar imortal durante 5 minutos. É isso. Sem muita explicação. A expansão do Naoya permite que ele use a técnica de 24 frames. Eu não estou a lembrar se esse é realmente o nome. Editor, se o nome for outro, põe aí na tela. Em que ele cria uma história, e se você não obedecer à história que ele criou nos 24 frames, você fica paralisado. Só que na expansão dele, isso atinge até as células do usuário. Tem noção o quão apelão é isso? Eles só ficam aqui embaixo por causa de refino e porque as expansões deles não eram tão fortes. A do Hakari por não atacar ninguém, e a do Naoya porque ela era uma expansão recente e ele não tinha um refino assim tão bom. Em nono, Higuruma Hiromi com a Sentença Mortal. A expansão do Higuruma é uma expansão muito boa, de grande potencial até, e ela infelizmente fica em nono por ela depender de fatores externos e não incapacitar totalmente o adversário. Claro, dentro do tribunal você não pode praticar violência, mas depende que você seja condenado por um ato que você fez ou não. Imaginemos que você seja condenado. Se tiver técnica inata, perde a técnica. Se não tiver, perde a energia. Se tiver arma, perde a arma. E se você foi condenado à sentença de morte, ele ganha a espada do carrasco que mata com corte. É um corte, você foi morto. Mas é aí que cai, é aí que está a falha desse domínio. Ele depende da habilidade do Higuruma como um advogado. Ele é bom, mas não significa que você cometeu algo errado. Se você não cometeu, a expansão não serve de nada. E se ele conseguir a espada do carrasco, se for um Sukuna ou um Satoru Gojo, mano, você tem noção que ele precisa de muito esforço para acertar? É aí que está a falha dessa expansão. 8º, Megumi Fushiguro, com Jardim das Sombras Quimera. Sim, o domínio incompleto do Megumi é uma das expansões mais fortes da obra. E eu já vou explicar. Apesar de ser um domínio incompleto, o que lhe faz ficar em 8º, só para dizer, ele é um domínio que tem extremo potencial. Imagine que você cai no domínio incompleto dele e ele invoca um monte de sombras. Todas essas sombras é apenas uma e as suas cópias. E todas elas possuem a energia de uma Horaga de adaptação. Você acha que dá para sair de uma expansão dessas? Eu também não. E esse é o potencial da técnica. Ele pode simplesmente pegar um Shikigami absurdamente forte e invocar milhares deles. Spawnar na tua cara. É intancável, mano. Ela só fica aqui porque é uma expansão incompleta e o domínio não tem um refino assim tão bom. Agora, esse aqui vai ser polêmico. Yuji Itadori com uma expansão sem nome. Já posso até sentir a vontade de hatear essa minha escolha. Mas antes disso, ouçam o que eu tenho a dizer. O Yuji Itadori evoluiu muito desde o início da obra até o final dela. E no final dela, ele é simplesmente alguém que foi o receptáculo do Sukuna, ou seja, herdou o santuário e ele é propenso a usar técnicas de nível especial com mais facilidade, muito mais facilidade que os outros. Mas o que põe a expansão dele aqui é o corte dele com o alvo da técnica estendido, que simplesmente atinge a barreira da alma do adversário. Foi assim que ele venceu do Sukuna e conseguiu separar do Megumi. Uma expansão que você entra e atinge a sua alma é mortal. Em Jujutsu Kaisen é muito difícil regenerar a alma sem ter conhecimento de alma. Então entrou, morreu. Em sexto, Dagon com horizonte de escada. O Dagon é uma das 4 maldições de grau especial que estavam junto do Kenjaku e estiveram envolvidas no incidente de Shibuya. Mano, eu nem preciso de dizer muita coisa. O Dagon dentro da expansão consegue invocar Shikigamis infinitos que conseguiram conter 4 feiticeiros de grau especial. Eu não tô... de grau especial até... Não, falei besteira. 4 feiticeiros de grau 1. Mano, e não eram qualquer. Era o líder do clã Zenin, o Megumi, a Maki e o Gold, o Nanami. E eles não conseguiram tacar o Dagon, que estava sozinho. E os Shikigamis são praticamente infinitos.
o que já lhe dá uma grande vantagem, mano. Mas o feito que ele põe aqui é ele tancar 4 graus 1. E não são graus 1 fracos, são fortes. Então, a expansão do Ragon realmente merece algum mérito. Em quinto, jogo Caixão da Montanha de Ferro. O jogo ou ele é muito burro ou é muito azarado. Porque ele só enfrenta personagens top tier da obra e como perdeu todas as vezes, o acham fraco. Mas não, o jogo é muito forte. E a sua expansão também é uma das mais fortes de Jujutsu Kaisen. Onde simplesmente de entrar, você é capaz de entrar em emoção espontânea de tão quente que é. E eu duvido muito que qualquer um atrás dele, nessa lista, conseguisse tancar o jogo facilmente. É simplesmente intancável. Em quarto, Yuta Okotsu com o amor mútuo autêntico. Eu sei. Primeira expansão do Itadori em sétimo. E agora o Yuta não tá no top 3? Muitos podem achar estranho. E outros nem tanto. Mas a verdade é que o Yuta é muito superestimado dentro da obra. Quer dizer, ele é realmente muito forte. Está entre os mais fortes. Mas às vezes elevam demais o potencial dele. O patamar que lhe põem, às vezes não é merecido. O Yuta é sim muito forte. E a sua técnica que é imbuída na expansão é absurda. Ele pode simplesmente copiar várias técnicas e dentro da expansão tem várias espadas, cada uma com uma técnica diferente. Mas o que as pessoas têm que ver é que no final da obra, ele não fica nem com o santuário, nem com a técnica da escada de Jacó da Anjo, que é simplesmente um aglomerado de energia reversa. Então, não. O Yuta não tem essas técnicas no final da obra, nem tem o ilimitado. E o refino dele até que pode ser bom, mas não é superior ao top 3 dessa lista. Ele fica aqui, obviamente, pela expansão roubada dele, que tem várias técnicas inatas. É tipo, você deixou, sei lá, o Itadori morrer, ele vai lá, come o parte do corpo do Itadori, ou o corpo inteiro, já que quanto mais ele comer do corpo original, melhor ele vai, mais facilmente ele copia, e melhor vai ser a técnica copiada. E ele vai começar a ter um armazenamento incrivelmente alto de técnicas inatas. Simplesmente muito roubado. Em terceiro, Mahito com a autoencarnação da perfeição. Já abrimos o top 3 com ele. Um dos, se não o personagem mais odiado de Jujutsu Kaisen. Ele que possui uma das técnicas mais roubadas da obra inteira. E que fica ainda mais roubada dentro da expansão. E eu só vou usar um feito. Ele abriu a expansão em 0,2 segundos como Satoru Gojo, em que ao mesmo tempo que a expansão abria, a técnica também era lançada. Sendo assim, ninguém atrás dessa lista conseguiria acompanhar a velocidade de abertura da expansão do Mahito. E simplesmente seria tocado pela transfiguração inerte dele. É impossível. Muitos vão dizer, mas o Aoi todo cortou a mão. Porque o objetivo do Mahito não era ficar com a expansão muito tempo aberta. Senão o Sukuna conseguiria revidar. E ainda por cima, ele só queria se livrar da técnica do Aoi todo. Então atacar primeiro a mão era o objetivo mais simples possível. Então ele ataca a mão, ele perde a técnica e acabou. E é isso. É uma das técnicas mais roubadas da obra. Segundo, Ryomen Sukuna com o Satuário Malevolente. Finalmente chegamos nele, o rei das maldições, o feiticeiro mais forte, Ryomen Sukuna. E para quem se perguntar por que o Sukuna não está em primeiro, é porque ser o mais forte não torna a expansão dele a melhor. É claro, é uma expansão extremamente letal. Mas devemos nos lembrar que apesar de ser um feito enquanto ele estava nerfado, o Itadori resistiu à expansão do Sukuna. Claro, ele depois vai lá e lança o Fuga e quase mata todo mundo. É verdade, mas significa que se treinado bastante, imaginemos um Hakari, por exemplo, em que ele consegue entrar numa batalha de domínios com o Sukuna, vamos dizer, num cenário hipotético, ele conseguirá entrar no estado de jackpot e sobreviver. Além de que há formas de esquivar dos cortes do Sukuna. Foi mostrado o personagem que esquivaram. Mas o Sukuna estava enfraquecido. Ainda são feitos, eles esquivaram. Isso é intancável. E, ainda mais, a expansão dele é muito forte. Cortes extremamente rápidos, tem um fuga. Tudo é verdade, mas tudo foi tancado de certa forma. A expansão do Sukuna não é fraca. Mas, se é para falarmos de uma expansão roubada de verdade, vamos para o top 1. Mas antes disso, vamos falar de menções honrosas.
algumas expansões que ficaram de fora da lista, infelizmente. Temos a Yorozu com a aflição tripla e o Kenjaku com a profusão uterina. Que expansões são essas? A expansão do Kenjaku permitia a ele utilizar a técnica do Suguru-Geto. E, mano, nem preciso de falar mais coisa. É trazer um monte de maldição e usar o Uzumaki. E o Uzumaki é roubar a técnica das maldições. E é isso. É isso a técnica. Acabou. Mas ela é muito roubada. Então tá na lista. E a Yorozu, que podia invocar uma esfera perfeita, que escorrega sobre tudo e dá dano em tudo. É simplesmente intancável para aquela esfera. Mano, ela só não tá na lista porque ela nunca usou isso. E a expansão dela não tinha refino bastante para vencer desses personagens que estão aqui. É isso. Eu não acho que ela tancaria. Eu acho que ela entraria em batalhas de domínio, mas que não conseguiria sobrepor totalmente o domínio desses personagens. Quanto à expansão do Kenjaku, eu posso ter esquecido ou não ter lembrado direito. Então, vão me desculpar se eu tiver dito a coisa errada. Em primeiro, Satoru Gojo com vazio ilimitado. E em primeiro ficou Satoru Gojo, não tem como. Até o final da obra, a expansão mais forte, ou a expansão do mais forte da era moderna, ainda é uma das, se não a mais difícil de lidar da obra inteira. Mas não, a expansão do Sukuna é muito forte. O Sukuna é o mais forte. O Sukuna tem mais refino. Não, o Sukuna estava no máximo quando abriu a expansão contra o Gojo e ele não conseguiu sobrepor a expansão do Gojo. O Gojo fez todas as maracutaia que quis e conseguiu sobreviver à expansão do Sukuna com a sua própria. O Sukuna teve que ter informação privilegiada para tancar essa expansão, porque simplesmente ela pega o conceito de infinito e atribui à pessoa. Como assim? Eu acho que muita gente não entendeu o poder do Satoru Gojo. O poder do Satoru Gojo, como o azul, o vermelho, o roxo, são distorções do espaço. Agora, o ilimitado é o conceito de infinito. Então, ele põe o conceito do infinito, ou impõe, contra alguém. Algo impossível de acontecer é imposto a você. É como se seu cérebro mandasse sinais para o corpo para levantar, sentar, se movimentar, correr, ficar parado, transpirar, mover as mãos, ficar parado. Tudo ao mesmo tempo. Então teu cérebro pifa. É intancável. Não tem ninguém que conseguiu ser atingido por essa técnica e não ser paralisado. É intancável. Pessoas normais foram atingidas pela técnica do Satoru Gojo e ficaram 2 meses em coma. 2 meses. Por serem atingidos por 0,2 segundos pela técnica. Imagina ser atingido por 1 minuto inteiro. É simplesmente monstruoso. Mas bem, essa foi a minha lista. Se você discordar e tiver uma lista melhor, deixe nos comentários. Se discorda totalmente da lista e acha que alguns dos que estão aqui não merecia, pode trocar. Eu sinceramente acho que a Yorozu e o Kenjaku não conseguiriam bater de frente contra essas expansões, mas eu estou a falar do potencial delas e do poder delas. Eu não estou a falar diretamente do refino. Ou seja, eu estou a depender das técnicas para dizer o quão fortes seriam as expansões. E é claro, uma vez que eu fale da técnica, eu falo do refino também. Ou seja, as técnicas do Kenjaku e da Yorozu não são superiores a nenhuma das técnicas dessa lista. Por isso, ao imbuir dentro da expansão, apesar de serem expansões muito fortes, não conseguiriam lidar com essas. Talvez criar batalhas de domínio? Talvez, mas não vencer. E essa é simplesmente a minha opinião. Se você discorda, pode colocar os dois no seu top 10. Essa é a minha opinião. Deixe a sua nos comentários. Se gostou, deixe o like, se inscreva se não for inscrito e até a próxima.